Prosseguindo no estudo da hermenêutica, o item 11 do material didático, ser um servo de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então veja, em primeiro lugar, a primeira parte desse versículo, claro, falando da humanidade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele também é Deus, mas como homem, ele recebeu uma revelação de Deus, tá ok? E também é importante para nós lembrarmos que Jesus Cristo ele continua sendo homem. Alguns defendem que Jesus Cristo hoje ele é só Deus. Não, a Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne. Então, as suas experiências na carne, ele continua com essas experiências. O homem ressuscitou. Não foi Deus que ressuscitou, até porque Deus não morreu. Se o homem ressuscitou, o homem também ascendeu aos céus e ele continua existindo. Então, por isso começa, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, Deus deu uma revelação ao Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, tá bom? Com que finalidade? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bom, então aqui a revelação diz que ela foi dada a Jesus e Jesus ele entrega aos seus servos. Então todo conhecimento, a Bíblia Sagrada, ela é entregue a um grupo de pessoas especiais aqui na Terra, aos servos de Deus. A outros, eu citei aquele exemplo de Zwinglio. Esse homem ele acreditava, mesmo lendo a Bíblia, que a igreja pode matar. Tanto que, se você pesquisar na internet, existem estátuas de Zwinglio na Europa com a Bíblia numa mão e a espada na outra. Ele acreditava que a Bíblia lhe autorizava a matar católico. Ele fazia muita guerra contra os católicos. Ele acreditava que a Bíblia lhe autorizava a matar anabatistas, que não aceitavam o batismo infantil, e ele matou muitos, matava afogado. Então tem pessoas que leem a Bíblia e têm uma interpretação completamente pervertida. Essa doutrina de Zwinglio, ela vinha de Agostinho de Hipona, que defendia que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Então Zwinglio, Lutero, Calvino, que matavam, eles aprenderam tudo isso com a Igreja Católica. As cruzadas que a Igreja Católica fez, matando judeus, matando muçulmanos e outros cristãos que viviam em Jerusalém, todos foram mortos. Tudo aquilo com autorização de Agostinho de Hipona. Esse homem não é um servo de Deus. Então, o conhecimento de Deus é para pessoas simples. É para pessoas que realmente se submetem a Deus e não têm essas interpretações absurdas, né? O cristão ele pode até errar numa interpretação pequena em alguma coisa, mas rapidamente o Espírito Santo lhe corrige se ele tiver alguma atitude errada. Agora, pense em homens que passaram a vida matando, outros que pegaram e misturaram a Bíblia Sagrada com, por exemplo, o evolucionismo. Tem pessoas que defendem que existe no mundo homens que Deus criou, mas existe no mundo também homens que eles são resultado da evolução de animais inferiores. Claro, estou falando aqui de homens e mulheres. Eles usam, por exemplo, Gênesis capítulo 6, quando diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram aquelas mulheres e Deus os castigou. Eles explicam por que Deus castigou aqueles homens. Porque eles tomaram mulheres que não haviam sido criadas por Deus, que eram evoluídas de raças inferiores, mulheres peludas que andavam curvadas, e essa mistura é que Deus condenou, né, e puniu aqueles homens. É estranho, né? Porque o texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então, como pode uma mulher que anda encurvada, peluda, ser considerada formosa? Ou seja, o próprio texto já diz que é uma loucura, né?
Mas as pessoas vão inventando histórias e o cristão, ele pode até errar numa interpretação simples, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai corrigi-lo. E numa interpretação louca dessa, é só alguém que não olha para as Escrituras de uma maneira séria. Não é um verdadeiro servo de Deus, porque o servo de Deus, ele se coloca na posição de, olha, eu estou aqui para trabalhar, eu não sou dono dessa obra. Às vezes o cristão pode até cometer esse erro, de agir como se ele não fosse o servo de Deus. Um exemplo de um homem muito especial na Bíblia, mas que cometeu esse erro, foi Samuel. Samuel, quando o povo estava rejeitando Samuel, quando estava pedindo um rei, Samuel foi diante de Deus e orou dizendo, Senhor, eles estão me rejeitando. E Deus disse, não é a ti que eles estão rejeitando, Samuel. É a mim que eles estão rejeitando. Então Samuel, ele tinha que olhar e falar, olha, eu sou apenas um servo aqui. Se eu sou um servo, não se faz nada contra mim. Se fizer algo contra, está fazendo contra Deus. Não é contra o homem Samuel. Essa é a posição do servo. Então, assim como Samuel errou, às vezes um líder pode errar e ele acabar por se colocar numa posição de ele não se apresentar só como um servo dentro da igreja. Às vezes ele se apresenta como se fosse um dono de um departamento, fosse mais do que um servo. Mas nós somos servos e se nós nos apresentarmos assim, Deus é aquele que cuida dessa obra. Tá ok? Eu separei também Amós capítulo 3, versículo 7, que diz, certamente o Senhor Jeová, lembrando quando está escrito Senhor Jeová, a palavra Senhor é tradução do hebraico Adonai, que significa Senhor. E Jeová é o nome de Deus, né? Que pode ser traduzido por eu sou ou Yahvé, tá bom? Então, certamente, Adonai e Yahvé não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ou o seu mistério. Então, veja, revelado o seu mistério aos seus servos, os profetas. Então, nós já falamos bastante sobre revelação de mistério em tópicos anteriores, tá bom? E aqui coloca aos servos de Deus, os profetas. E aqui, claro, não está falando profeta, tinha até uma classe no Antigo Testamento, que eles iam para a casa de profetas, estudavam, mas a princípio todo homem que serve a Deus corretamente, ele é um profeta de Deus, no sentido dele ser um porta-voz de Deus. Abraão foi chamado de profeta. Não está falando também só do dom de profecia no Novo Testamento, ou do ministério de profeta no Novo Testamento, como está em Efésios 4:11, que diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então existe um ministério de profeta, tá bom? Mas também não acredito que esteja falando aqui de ministério de profeta. Está falando de todos aqueles que servem a Deus, eles são porta-vozes de Deus aqui na terra. Todos nós, o cristão simples, até o cristão que faz pós-graduação, mestrado em teologia, qualquer coisa. Todos aqueles que servem a Deus, ele é também um porta-voz de Deus. Então, ser um servo de Deus é essencial, exatamente por causa dessa postura que nós precisamos ter em relação às Escrituras Sagradas, né? De nos submetermos, essa atitude em relação à obra de Deus, de nos submetermos, de fazermos sempre o que Deus nos ordenar, independente do desafio. O cristão, ele abriu mão da sua vida aqui na terra. Se Deus mandar ele para o Afeganistão, para enfrentar lá o Talibã e aquele Estado Islâmico lá ao mesmo tempo, dois grupos satânicos lá, radicais que matam as pessoas, eles se matam um ao outro e matam outras pessoas também. Se Deus mandar o missionário para lá, ele não tem amor à sua vida. Ele ama a obra de Deus em primeiro lugar. Então, essa é a atitude do servo. O servo, ele simplesmente obedece.